Essa coisa de falar inglês para mim, até legal para explicar para a galera, é uma coisa que veio muito natural para mim. Logo quando eu nasci, os meus pais ganharam uma bolsa, né, para estudar em Michigan State, East Lansing. E aí, com 6 meses de idade, a gente foi para os Estados Unidos. Eu tinha 6 meses de idade, então eu nem me lembro direito. Mas dali a gente ficou um bom tempo e depois a gente foi para o West Coast, na Califórnia, em Palo Alto. Até hoje eu tenho uma visão, meu pai me levando para assistir um show da Joan Baez, né? Que era aquela que canta com o Bob Dylan, tem até no Netflix um negócio bem... E música de protesto, uma voz maravilhosa e tal. Mas eu tenho essa... Então, até os 8 anos de idade, essa foi a minha informação, entendeu? Então, até música folk americana, Carole King... ou até do cinema mesmo, que era Butch Cassidy and Sundance Kid, que é um filme que eu recomendo. Era um pouco devagar, mas é lindo, que é com o Paul Newman e o Robert Redford, que eles são 2 ladrões de banco, eles fogem pra Bolívia até, é sensacional. Tô por fora, não conheço. Não, tem até aquela música, Raindrops Keep Falling on My Head, né? And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. Tem que fazer uma versão punk dessa daí. Essa é bonita, it's a lovely song. Eu acho que NoFX fez umas versões meio dessa, Starry, Starry Nights, do Don McLean, que cantava American Pie, and they were singing Bye, Nossa, Bye, Mr. American música, Pie. Cara. A música é muito foda. Isso era o que eu tava, eu me lembro, no meu carro, não no meu carro, do meu pai, tinha aquele gravador... Um toca-fita? Um toca-fitas, que era uma fita grossa, assim, e eu me lembro desse CD, principalmente, né? E aí era o Don McLean, assim, tinha um símbolo da bandeira americana. Mas, man, todas essas coisas... Então, para mim, o inglês é uma coisa muito natural. Foi basicamente a minha primeira língua, sabe? Então, não é uma coisa forçada. Então, tanto que, assim, talvez... Eu até cante melhor em inglês, assim, eu não sei, mas eu gosto de cantar nos dois, porque quando a gente acerta a letra em português, eu acho que as minhas letras, elas dizem bastante. Eu faço política nas letras. Sim. Elas vêm contestando as coisas, pelo menos, sabe, mais que muito político aí que fica só de terno e gravata falando aí qualquer coisa, entendeu? Pelo menos a gente tá ali falando as coisas, pondo a galera para pensar sobre isso, sabe? Vamos refletir, vamos pensar, sabe? Acho que é que tu canta em português que eu mais curto Cenas de Ciúmes. E é uma versão do Flock of Seagulls, And I Ran. Essa música eu fiz com o Fábio Bop. Eu adoro essa música, porque é totalmente verdade. A gente tem cenas de ciúmes, E tem eu não pude acreditar a no Luana... Como é que é o nome dela mesmo? Só pensa na fama? Não, aquela que fez o clipe do Cenas de Ciúmes. Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, sim. Eu convidei... Na verdade, não foi nem ideia minha, foi do Drico, que era o diretor, e ele falou, tem que chamar uma menina famosa pra fazer barulho e tal. Eu nem curto muito essas coisas. Eu falei, então chama ela. E foi legal, entendeu? Uma parada interessante... Esse é do Charada Brasileiro também, não é? Não, esse é do... É um álbum, depois de eu ter lançado 8 álbuns de músicas... 9 álbuns de músicas autorais, eu achei legal lançar uma música... com as músicas que eu curti, assim, na adolescência e tal. E são todas versões. É um álbum de versões. Então tem cenas de ciúmes, tem Getty Glitter, Generation X, Elvis. Tá. Tem um monte de música, assim. Mas como eu te conheci, cara? Eu te conheci do jeito meio escroto. Ih, que chato. Não, mas mas foi escroto talvez porque eu não sei qual foi o teu sentimento na época. Sim. Lembra o Marcos Mion fazendo Piores Clipes? Lógico. Então, foi ali que eu conheci. Tá. Aí eu comecei... Eu sou bem mais antes disso mesmo. Eu sei. Só da época do Chacrinha. Mas é porque, porra, eu não, entendeu? Aí eu não tinha nem acesso a MTV direito. Sim. Eu tinha que botar a TV num canto da sala específico, com o HF, não sei o quê. E aí eu curtia o Marcos Mion. E aí eu tava assistindo lá o Piores Clipes do Mundo, e aí eu lembro que ele mostrou Green Hair e Break the Ice. Certo. E ali, cara, eu comecei a correr atrás, a ver qual era, tentar descobrir, ver qual que era a parada e tal. E eu curti pra caralho. E assim, pra mim, acho que pra mim e pra vários amigos também que eu tenho, a gente ficou muito feliz, cara, quando lançou o Charada Brasileiro, porque era muito mais barato que os outros CDs. Essa era a jogada, sabe? E na banca, né? E na vinha banca. Com pôster. Que hoje em dia ninguém faz mais isso, nada, né? Assim, olha, quem compra uma revista, né? É muito louco, né? Coitada das revistas. Então, mas a gente cada tá revista falando legal. A gente tá falando de 2002, 2003, quanto? Foi por 2001, 2000. Por aí, né? Sim, foi mais ou menos essa época. E pra mim, os piores clipes, aquele clipe...
pra mim, da Green Hair, que a gente falou, pra mim é um clipe que é o melhor clipe pra mim, não é o pior. Ele é o melhor porque ele mostra realmente quem estava vivendo no cenário hardcore de rock and roll naquela época em Nova York.